Seja bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, mas também iniciando mais um trimestre, mais uma revista. E a revista, dessa vez, vamos iniciar a estudar o Evangelho segundo a narrativa de Lucas, que tem o seguinte tema, a revista: Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Isso mesmo, por 3 meses vamos estar aí mergulhados, estudando a palavra do Senhor, o Evangelho segundo escreveu Lucas. E a lição de hoje, estamos na primeira lição, cujo tema da lição é o Evangelho do Filho do Homem. E o texto áureo diz assim: eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 31. E a verdade prática vai dizer que o Evangelho de Lucas ressalta a perfeita humanidade de Jesus, a qual é essencial para ser Ele o Salvador. Então o Evangelho de Lucas vai ressaltar a humanidade da pessoa de Jesus Cristo, mostrando que agora Jesus Cristo é o homem perfeito e é o homem que vai ser o nosso Salvador. A lição está dividida em 3 unidades. A primeira unidade vamos falar a respeito do Evangelho de Lucas. A segunda unidade, a predição do nascimento de João, o João Batista, e de Jesus. A terceira unidade vai falar sobre o nascimento e infância de João Batista. Temos 3 objetivos a alcançar nesta lição. O primeiro objetivo é reconhecer a verdade histórica do Evangelho. O segundo objetivo, compreender que Deus é o Senhor da história. E o terceiro, compreender que o nascimento de João Batista foi um cumprimento profético. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e já agradeço aí a você, meu irmão, minha irmã, que já está aí ligado no canal, que já acionou o sininho das notificações, já deixou o seu gostei, já se inscreveu no nosso canal. Nosso muito obrigado, você é um dos nossos cooperadores. E também queria incentivar você que ainda não cooperou ainda, se inscrevendo no canal, ainda não cooperou dando o seu gostei, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhuma dessas lições que vamos ministrar por aqui, e também já deixe aí o seu gostei para que o YouTube possa estar aí divulgando esse trabalho e a palavra do Senhor ser propagada. E se você puder também, diga de onde está falando, de onde está nos ouvindo, para que possamos saber o poder de alcance do nosso trabalho. A introdução da revista vai dizer que o Evangelho de Lucas é um dos livros mais extenso e mais completo do Novo Testamento. A gente vai observar que nele consta assuntos exclusivos que somente é trazido pelo evangelista Lucas. Vamos observar que a infância, a adolescência da vida de Jesus é anunciado exclusivamente no Evangelho de Lucas, passando aí pelo ministério dele, a morte, ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Então vamos observar que também o primeiro capítulo ele é exclusivo, simplesmente só tem narrado aqui no Evangelho de Lucas, falando aí de Zacarias e Isabel, o encontro de Maria com a sua prima Isabel, falando também do anjo que vai e visita Zacarias, anunciando a gravidez de sua esposa, e também os cânticos de Maria e Zacarias e o nascimento de João Batista. A primeira unidade vai falar a respeito do Evangelho de Lucas, vai dar um pequeno panorama desse Evangelho, e para isso vamos fazer a leitura dos primeiros versículos, do 1º ao 4º versículo do capítulo 1, que diz assim: visto que muitos ouves que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiam os que desde o princípio foram deste testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição
em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. O número 1 da primeira unidade vai falar da coordenação dessa narrativa do Evangelho, né? Então, lá nos primórdios, a gente vai observar que a pregação do Evangelho, a pregação a respeito de Jesus, era de forma simples e direta, né? Essa pregação procurava mostrar os fatos, a narrativa da vida de Jesus, de forma clara e objetiva. E Lucas, ele com o Evangelho dele, ele procura justamente isso, ser objetivo, ser claro, ser direto, mas sempre diante de fatos, sempre buscando fatos, para que ele possa extrair o maior conteúdo possível. E ele busca isso em várias fontes, ele não vai simplesmente buscar em uma só fonte, ele faz um levantamento acurado, um levantamento detalhado de tudo a respeito de Jesus. Ele buscava as fontes ainda que estavam vivas, testemunhas oculares, os apóstolos que ainda estavam vivos, procurava fazer uma busca, uma pesquisa aprofundadas em cima dessas testemunhas oculares. Então é muito provável que Lucas também se baseou dentro ali o evangelhos, ou parte desses evangelhos que já estavam escritos e circulando, né? Principalmente esses chamados sinóticos. Se a gente for observar o evangelho de Lucas, que é considerado o evangelho sinótico, mas o que é o evangelho sinótico? São os 3 evangelhos, né? Mateus, Lucas e Marcos, que constam no seu conteúdo uma grande quantidade de assuntos que são similares, por isso que eles são sinóticos. Mas a gente vai observar que o Evangelho de Lucas é um evangelho bem aprofundado, como ele fala, bem acurado, onde ele procura uma pesquisa aprofundada com essas testemunhas oculares. E a gente vai observar que mais da metade, 56%, se eu não estou enganado, do seu evangelho são informações exclusivas do próprio Evangelho de Lucas, coisas que mesmo os evangelhos sinóticos, os outros, não constam o que ele traz. Então por isso que Lucas ele é um evangelho completo e mais extenso em relação a todos os outros. E a gente vai falar também da autoria, né, e a data desse evangelho. Por que é o Evangelho de Lucas? Como se sabe que Lucas foi o autor desse Evangelho? Porque no Evangelho de Lucas não consta ele se auto-anunciando como autor, né? Como as cartas de Paulo, que quando Paulo escreve, ele anuncia que ele está escrevendo, né? Mas Lucas não faz isso. Mas a gente sabe que Lucas escreveu, além do Evangelho, ele escreveu também o livro de Atos. No livro de Atos vai mostrar indícios de que ele escreveu o Evangelho. Agora, o interessante, entre os 4 evangelistas, Lucas foi aquele que não andou com Jesus. Lucas ele não foi um dos apóstolos de Cristo, mas ele teve acesso a esses apóstolos, fazendo pesquisa junto a eles, também junto às testemunhas oculares, procurando fazer de forma detalhada esse trabalho. E a gente vai observar, além dessa curiosidade de que ele não foi um dos seguidores de Jesus, o Evangelho de Lucas, para ser considerado um evangelho canônico, ele passou por um crivo, né? Diferente dos outros 3 que seguiam Jesus, que eram apóstolos de Cristo. Lucas não era, mas ele era um cooperador com Paulo, ele visitou os outros apóstolos fazendo essa pesquisa e fez tudo de forma detalhada, de forma que o evangelho foi considerado evangelho canônico, aquele digno de entrar ali como os outros evangelhos e considerado inspirado pelo Espírito Santo. Lucas ele é citado nas Escrituras por 3 vezes apenas. Ele é citado lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, quando Paulo fala que ele está na companhia de Lucas, o seu amado médico. Então já vai também mostrando, né, a qualificação de Lucas, que ele era um médico. E também é citado lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, também, e lá em Filemão 1, 24,
e vai dizer que Lucas sempre estava com Paulo e era o seu cooperador. E os estudiosos acreditam que o Evangelho de Lucas foi escrito lá em Cesareia, lá pelo ano 60 depois de Cristo, antes do livro de Atos dos Apóstolos. Mesmo porque lá em Atos capítulo 1, versículo 1, o próprio autor vai dizer que o Evangelho foi o seu primeiro livro. O número 3 da primeira unidade vai falar a respeito da destinação desse escrito, desse Evangelho. Ele é destinado a um homem chamado Teófilo. Ele usa a expressão excelentíssimo Senhor Teófilo. Então essa expressão excelentíssimo já mostra que Teófilo ele é um homem que tem uma certa autoridade. Os estudiosos creem que ele deva ser um membro aí do exército, das forças armadas da época, dono de uma alta patente militar. Mas Lucas não escreveu simplesmente e exclusivamente para Teófilo, não. Ele escreveu para todos os gentios. Quem são esses gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus. E os historiadores, os estudiosos vão dizer que na narrativa de Lucas, ele explicando detalhadamente sobre algumas coisas que os judeus já sabem desde a sua infância, como por exemplo o pão asmo, a festa da Páscoa. Então ele entra em detalhes e com isso percebe-se que ele está escrevendo para pessoas que não conhecem a respeito deste assunto. Mas o interessante é que Lucas, como médico, ele vai retratar justamente a humanidade das pessoas, necessidade das pessoas. Ele vai apontar os detalhes dessa narrativa, desse evangelho, com relação às pessoas necessitadas. Então ele foca muito na questão da mulher, ele foca muito na questão das crianças, ele foca muito na questão dos doentes, dos discriminados. Então ele usa uma narrativa com um olhar próximo a essas pessoas, coisas que os outros evangelhos não utilizam-se dessa forma. E a gente vai observar também que ele leva a figura de Cristo, a figura de Jesus, até a genealogia. Ele faz ele aponta na sua genealogia para a figura de Adão, enquanto que Mateus aponta para a figura de Abraão, né, mostrando ali a questão exclusiva para os judeus. Lucas ele vai mostrar a questão lá de Adão, mostrando a questão da humanidade, do homem perfeito, né? Então ele vem retratando a figura de Cristo como esse homem perfeito, que agora ele é o libertador, ele é o salvador de toda essa humanidade. A segunda unidade vai falar a respeito da predição do nascimento de João e de Jesus. E o número 1 da segunda unidade vai falar que Gabriel visita Zacarias e faz menção ao versículo 13, que vai dizer assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Então a narrativa da revista vai dizer que os tempos que ali o povo de Israel estava passando eram tempos difíceis, porque Deus estava calado. Não se ouvia uma voz profética há mais de 400 anos, ou seja, Deus por 400 anos se calou para essa nação de Israel, e agora ele vem falar. A última vez que Deus havia falado, ele havia falado lá com o profeta Malaquias, quando estava anunciando a vinda agora do profeta Elias, fazendo referência ali ao capítulo 4, versículos 5 e 6 de Malaquias. De lá para cá, havia um silêncio total de Deus para essa nação. Por quê? Porque os sacerdotes, os sumos sacerdotes da época, eles estavam ali engessados nas suas liturgias, eles estavam ali agindo de forma religiosa, e também muitos deles estavam mergulhados na corrupção, e por isso Deus havia calado-se. Agora ele vai falar justamente com Zacarias. Zacarias era um sacerdote,
mas ele não era o sumo sacerdote. Naquela época havia um revezamento, havia ali vários sacerdotes. A palavra vai dizer que havia muitos sacerdotes, e Zacarias era um dos menores, já era idoso, e os sumos sacerdotes moravam ali em torno do templo, ali em Jerusalém, em torno do templo, e os sacerdotes menos requisitados moravam bem distante, e até em regiões distantes, e Zacarias era um desses, aonde ele era um dos, até discriminado entre os próprios. A palavra vai dizer que Zacarias, pelo fato de ser casado com Isabel, Isabel estéril, ainda não havia dado nenhum filho a ele, ele era tanto discriminado, né? E naquela época, uma mulher estéril, ela poderia ser até mesmo largada pelo marido, o marido poderia deixá-la pelo fato de não, simplesmente de não dar à luz, de não dar um herdeiro a ele, ao homem. Então ele poderia deixá-la, mas Zacarias manteve o relacionamento, manteve o casamento com Isabel e sempre orava pedindo um filho, né? E agora o anjo Gabriel se apresenta a ele dizendo que a oração dele havia chegado até o trono do céu, ao trono de Deus, que a oração dele tinha sido escutada por Deus. E a quantidade de sacerdotes naquela época era muito grande. Eles se revezavam em 24 turnos. E o sacerdote oferecia incenso uma vez na vida. E ele foi justamente sorteado para naquele dia oferecer o incenso ali no templo. E quando ele está oferecendo esse incenso, então agora o anjo Gabriel se apresenta até ele e anuncia que a oração dele havia chegado até o ouvido do nosso Deus, cujo agora ele seria o agraciado com um filho, e o nome desse filho deveria ser João. Então quando Zacarias recebe agora essa informação, essa notícia do anjo de que ele iria ser pai, que a sua oração chegou até o trono de Deus, ele não acredita, ele se torna um homem incrédulo. E aí o anjo vai e diz assim: olha, pela tua incredulidade, você não terá o privilégio de anunciar essa informação, essas boas novas que estou lhe falando agora, de que tu serás pai. Então Zacarias permaneceria mudo até o nascimento de seu filho, o João Batista. E o anjo o anuncia dizendo que ele seria um menino cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Dizendo também que ele teria uma consagração especial, fazendo um voto vitalício de Nazireu. E também receberia uma grande unção. E que ele seria um profeta do nível ali de Isaías, e que ele levaria a nação ao arrependimento. Então, com todas essas informações, agora Zacarias não crê, e por isso ele fica mudo. O número 2 da segunda unidade vai falar a respeito de Gabriel visita Maria, fazendo menção ao versículo 28, que diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então, após 6 anos desse mesmo anjo, o anjo Gabriel, ter anunciado ali a Zacarias, né, que ele seria pai de João Batista, agora ele faz uma visita Maria, uma camponesa ali em Nazaré, né, aonde ela estava ali, e agora o anjo vai e visita ela, diz: olha, agraciada, e diz a ela: alegra-te, favorecido, o Senhor é contigo. E ela, Maria, de casamento marcado com José, e agora o anjo se volta para ela e diz assim: tu conceberás um filho e chamarás ele de Messias. Interessante a gente observar, e a revista comenta isso, é que Lucas, ele narra essa passagem dando foco na reação de Maria. Se a gente for observar, o Evangelho de Mateus, ele faz essa mesma passagem, mas ele foca a reação de José, né? Isso vai mostrar que quando Lucas ele
ele mostra a reação de Maria porque ele está dando ênfase à mulher, ele está dando ênfase ao lado mais discriminado da época. As mulheres naquela época eram muito discriminadas, as crianças eram muito discriminadas, as pessoas enfermas e por aí afora. Então Lucas ele tem esse olhar para com essas pessoas descriminalizadas, que ficavam à margem da sociedade. Então Lucas ele tem esse foco para esse segmento. A gente vai observar que a reação de Maria agora não é igual a de Zacarias. De Zacarias foi de incredulidade. Agora Maria não mostra ou não demonstra essa incredulidade, mas ela chega e diz para o anjo assim: como acontecerá isso? Ela fica curiosa, porque ela estava de casamento marcado com José, mas ela era virgem, ainda não havia conhecido homem algum. Ela crê, mas fica curiosa, como isso vai acontecer? Então o anjo se volta para ela e diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. Está lá no versículo 35. Então, para reforçar, Gabriel, o anjo, revela agora também para Maria de que a sua prima Isabel, ela estava grávida, já estava no 6º mês, mostrando com isso para Maria de que para Deus nada é impossível, visto que Isabel, além de ser idosa, ela era estéril. Então ela vai visitar a prima Isabel para constatar e também ter alguma experiência com ela. E o número 3 da segunda unidade vai falar a respeito da alegria contagiante. Está lá no versículo 41, que vai dizer assim: ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Então Maria vai agora até a casa de Isabel, um lugar distante, vai fazer uma visita a ela. E lá vai constatar aquilo que o anjo havia dito a ela. E quando ela chega ali na casa de Isabel, ela saúda Isabel. Então, com essa saudação de Maria para com a sua prima, o filho de Isabel, que já estava com 6 meses de gestação ali, se alegra muito com a presença de Maria. E Maria ali no início já da sua gestação. Mas a palavra vai mostrar a alegria não só de Maria e da sua prima Isabel, mas também a alegria do pequeno João Batista, já lá no ventre de Isabel, sua mãe. Porque diz que quando Maria entra naquele lugar, o Espírito Santo de Deus toma aquele lugar, a alegria das duas primas ali, alegres, mas também o pequeno João Batista salta de alegria dentro do ventre de sua mãe, está ali sentindo também a presença do Messias, a presença do Espírito Santo que ali adentrou naquele lugar. Então a passagem vai mostrar a alegria do pequeno João Batista por causa da presença de Jesus. Está lá no versículo 44, ele saltita dentro do ventre de sua mãe. Mostra também a alegria de Isabel, lá no versículo 39 ao 45, da visita agora da sua prima Maria, e quando ela o saúda, bem-aventurada, e ali aquele lugar é cheio pelo Espírito Santo, é tomado pelo Espírito Santo. E Maria, nem se fala, ficou muito, muito alegre, e que ela entoou o cântico conhecido como Cântico de Maria ou Magnífica. Então logo em seguida Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor. E a revista destaca dizendo que ali Maria era uma camponesa desconhecida, e aí o Espírito Santo de Deus ali, o anjo Gabriel, vai dar a notícia e ela crê. Então ela também é salva. Mas além de salva, ela também vai ser a mulher que vai ser um objeto na mão do Senhor. Ela vai ser utilizada para agora dar à luz a um filho, o Messias, o Salvador. A mulher agraciada, a mulher bem-aventurada. E a terceira unidade vai falar a respeito do nascimento e infância de João Batista. Ele faz referência aqui a alguns versículos e vamos fazer logo essas leituras para depois fazermos o comentário. Versículo 57, que vai dizer assim:
A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Versículo 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Versículo de número 80, vai dizer assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, conforme o anjo Gabriel havia anunciado, profetizado ali para Zacarias, assim aconteceu. Isabel deu à luz a um filho, a um menino. Logo após ali a ida de Maria, quando fez uma visita para Isabel, ficou um determinado período lá e logo depois da partida dela, Isabel deu à luz. E uma semana depois, o levou ao templo para circuncidar-se na presença e alegria dos vizinhos e familiares. Então, no momento dessa circuncisão, os familiares, os vizinhos felizes, queriam dar um nome a essa criança, o mesmo nome do seu pai, Zacarias. Então, a sua mãe Isabel vai agora e diz: não, essa criança se chamará João. E logo em seguida, curiosamente, Zacarias torna a fala e confirma que o nome dessa criança será João, João Batista. Então, logo depois dessa fala, então, Zacarias entoa um cântico que ficou conhecido como Cântico de Zacarias ou Benedictus. Então, esse cântico de Zacarias, ele celebra ao Senhor, cheio de ações de graça, exaltando ao Senhor. Mas o interessante é que ele não vai falar exclusivamente do nascimento de João Batista, mas ele vai se referir à graça, à misericórdia, à salvação, o nascimento do Messias, o Salvador, e faz menção nesse cântico apenas o verso 76 e 77, se não me falha a memória, que ele vai falar sim agora de João Batista e de seu ministério, mas ele toma a maior parte do tempo falando agora do Messias, o grande Salvador. Então o versículo 80 que lemos vai dizer que João Batista crescia no deserto, se fortalecia no deserto. Então, com esse pequeno resumo, ali Lucas falou um pouco a respeito da infância e juventude de João, que ele crescia e desenvolvia-se no deserto. Então João Batista some do cenário e torna a aparecer agora simplesmente quando ele inicia efetivamente o seu ministério, o ministério de anunciar a vinda, preparar a vinda de Jesus, o ministério de batismo, batizando, o batismo de arrependimento. Então esse período de ausência de informação de João Batista, se deduz que ele se retirou e esse momento foi um momento de preparação, momento de se capacitar para o seu ministério, um ministério muito vigoroso. Pois quanto mais os olhos do mundo está sobre nós, mais carecemos de estar com Deus, de estar próximos de Deus, em oração, em meditação da sua palavra, para que possamos estar cada vez mais fortalecidos. E já chegamos na nossa aplicação pessoal, que vai dizer assim: os milagres acontecem quando as limitações e fragilidades humanas se deparam diante do ilimitado poder do soberano e supremo Criador. Queria agradecer a você, meu irmão, a minha irmã, que nos prestigia e esteve até agora conosco na nossa ministração. Que Deus nos abençoe e nos guarde, esteja sempre com as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.